Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a proposta de hoje é um colete unissex. É um modelinho que vai servir tanto para menino quanto para menina, dependendo da escolha simplesmente da cor que você quiser. Bem, para fazer este colete aqui, eu já adiantei a parte das costas, porque ele vai ser tecido todinho em uma única peça, tá? O que eu digo em uma única peça é que eu não vou parar de tricotar, eu vou tricotar, né? Estou tricotando daqui pra lá e aí vou começar a tricotar a parte da frente já direto ali. Mas é claro que aqui no vídeo eu vou explicar o passo a passo de como foi feita esta parte aqui. Para as amigas e amigos que já sabem a questão de pontos, tá? Que vão olhar aqui e que já por aqui já consegue se identificar de como fazer, eu só vou dizer assim. Iniciei aqui com 60 pontos, então coloquei 60 pontos na agulha e teci barra 2 por 2, tá? Então, 60 pontos na agulha, barra 2 por 12 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? Para quem gosta da questão de medidas, 4 centímetros, tá? Então, aqui tenho 12 carreiras, 4 centímetros. Após fazer essas carreiras 2 por 2, eu passei para cordões em meia. Quem me segue sabe que eu prefiro tecer os cordões em meia. Então, eu passei a trabalhar aqui cordões em meia. E fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu fiz 30 cordões em meia. Então, isso significa que eu trabalhei 60 carreiras num total de ida e volta. Então, 30 cordões, 60 carreiras. Antes de fazer aqui a diminuição para a cava. Em relação à metragem da parte ali, onde eu tirei os pontos, né? E até aqui, tá? Descontando a barra, claro, tá? Vou descontar a barra, que a barra vocês já sabem que é os 4 centímetros. Então, na questão de comprimento, depois da barra até a parte aonde eu tirei a cava, ficou um total de 14 centímetros. Após isso, eu arrematei 3 pontos deste lado aqui, segui trabalhando para cá, arrematei 3 pontos aqui, né? Quando virei do lado do avesso, arrematei também 3 pontos. E aí, então, eu trabalhei, mas eu vou contar a carreira que eu arrematei, que é esta. Deixa eu só verificar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na agulha. Então, eu trabalhei mais 18 cordões aqui no comprimento, tá? Até chegar aqui na parte aonde eu vou começar a fazer as divisórias para fazer, então, a parte da frente. Em relação à metragem, fechou aqui da cava até a parte do ombro 8 centímetros. Este aqui é um tamanho que eu fiz para crianças 6 meses, tá? Aqui acho que vai servir de 6, 8 meses, serve essa peça aqui. Se você quiser aumentar esta peça, tá? Dependendo da linha que você estiver utilizando,
dependendo do fio que você for utilizar, se for um fio igual esse aqui é aquele mesmo fio que eu utilizei para fazer o vestidinho. Quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? É o mesmo fio, é um fio importado chinês, é Moda Fios Suave Bebê. Eu vou dar a referência, mas eu não sei. Esse fio aqui, quem trouxe pra mim foi a minha cunhada, então eu não sei se ela pediu pela internet, como é que ela fez. A cor é 064. Mas aqui nós temos um fio brasileiro, tá? Brasileiro que eu digo, nosso fio aqui, né? Ele não é importado. Então, ele tem praticamente a mesma espessura, ó. Pouquinha coisa mais fina. Eu só tô sem o rótulo dele aqui, mas eu sei que ele é um outro fio da... Ele é o fio da Cisne. Se eu achar o rótulo, eu deixo pra vocês aqui. Por que eu tô falando essas referências? Se você utilizar o mesmo fio, é claro que você vai utilizar essas medidas aqui, vai ficar neste tamanho que eu passei. Agora, se você utilizar o mesmo fio e aumentar algumas coisas aqui do tipo, você pode aumentar aqui embaixo 20 pontos, ele vai ficar mais larguinho. Aumentando aqui tem que ser proporcional aqui, então aqui eu fiz 30 cordões, o ideal é que se faça aqui 30, 40, 45 cordões, tá? Para aumentar em questão de comprimento, certo? Aqui 8 centímetros, a mesma coisa, você vai fazer... se aqui eu aumentei 15 cordões, se eu aumentar 15 cordões, eu vou aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tem que ser proporcional. 6 centímetros, vou botar mais ou menos assim, aumentei 6 centímetros aqui, né? E ele tinha antes, eu tinha falado, 14. Então, ele vai ficar com 20 centímetros de comprimento. Antes tinha 8, ele tem que ficar com no mínimo 10, 11 aqui de cava. Tá? Ó, 11 seria bom se vocês aumentassem para 45 aqui, 45 cordões, né? Ele com 11 centímetros ali ficaria um tamanho bom. Esse tamanho que eu tô passando a mais, que eu estou tentando explicar, porque às vezes as amigas me perguntam assim, quanto é que eu coloco pra tal tamanho, né? Aí eu digo assim, tudo vai depender do fio, agulha que você está utilizando, né? Porque, e muitas vezes também do bebê, porque os biotipos eles não são iguais, né? Tem bebês que vestem aí, digamos, de 2 anos, que veste 1 ano, porque ele é um bebê menor, mais magrinho, né? Já tem bebês de 2 anos que tem que vestir 4. Então, também tudo depende do biotipo do bebê. Mas, se você fizer este aumento, este aqui para 6 meses, então você vai conseguir chegar até um tamanho de 1 ano. Tá? Mais ou menos nessas especificações aí. Mais 20 pontos. Aqui aumenta 6 centímetros, daqui até aqui. E aqui 11 centímetros. Aí você vai chegar num tamanho de 1 ano. A barra, normalmente eu faço sempre essas mesmas 12 carreiras. Eu não costumo fazer muito mais que isso. Mas, é claro, vai ficar a critério do seu trabalho. Bem, agora... Para as amigas que querem fazer comigo, que já viram toda essa explicação aqui e já pegou, tá ok, vai colocar nas agulhas e vai ficar tudo ok, eu vou deixar aqui na tela para vocês o minuto que eu vou recomeçar aqui a fazer a parte de explicação da frente. Porque agora eu vou passar aqui para as agulhas, para aquela mini peça que eu costumo fazer, só para explicar para algumas amigas que têm dificuldade do entendimento só por essa explicação que eu dei, de que ponto que eu usei e tudo mais,
tá? Então, agora eu vou explicar aqui colocação de pontos, o ponto que eu utilizei aqui, este ponto, a diminuição das cavas, para depois a continuidade, e aí sim eu vou voltar fazendo lá. Bem, eu coloquei pontos de forma normal, não coloquei aqui pontos elástico. Eu coloquei normalmente. Então, você escolha aí a forma que você coloca seus pontos na agulha. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, que eu quero fazer com que 1, 2, 3, 4. Quero poucos pontos, mas que eu consiga explicar para vocês a diminuição de pontos ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, vou botar 12. Então, coloquei 12 pontos aqui, normalmente. E aqui eu comecei, então, a trabalhar a minha barra. A barra eu trabalhei ponto 2 por 2, então, pontos. 2 meias. 2 tricôs. 2 meias. 2 tricôs. 2 meias. 2 tricôs. O avesso, né? Ponto como ele se apresenta. Se eles estiverem meia, é meia. Se estiverem tricô, é tricô. Assim formará a nossa barrinha 2 por 2. Aqui, 2 meias. 2 tricôs. 2 meias. 2 tricôs. 2 meias. 2 tricôs. E assim eu trabalhei em barra 2 por 2, 12 carreiras. Aqui eu fiz 2 carreiras, ida e volta. E aqui eu fiz 12 carreiras. Após então finalizar, faz de conta que aqui eu finalizei com vocês as 12 carreiras. Fiz 12 carreiras, eu passei a trabalhar toda em meia. Avesso em meia também. Então, para as amigas que têm dificuldade, eu vou mostrar aqui. Vocês viram que eu trabalhei ida em meia, volta em meia. Isso formou esta carreirinha aqui. Então, aqui significa que eu tenho um cordão. Carreira de ida e volta, 2 carreiras, um cordão. Vou fazer novamente aqui, só pra gente ver ali a questão que vai ficar os 2 cordões. Ó, 1, 2, 2 cordões. Então, assim, eu fiz 4 carreiras, 2 cordões em meia. E aqui, neste caso, como já tinha falado anteriormente, eu fiz 30 cordões, que são 60 carreiras. Bem, então agora faz de conta que eu já teci
todas essas carreiras aqui, os 30 cordões. E cheguei na hora de fazer o arremate da cava. Para a cava, eu arrematei de cada lado 3 pontos. Então, você pode fazer assim. Aqui eu vou arrematar de um lado, do outro lado eu arremato de outro, tá? Vou arrematar de 2 jeitos para você escolher qual você vai preferir. Então, peguei um fiozinho. 2 e 3. Tá? Então, aqui eu arrematei deste jeito. Vou seguir trabalhando todos os pontos. A mesma coisa na peça original. Trabalhe todos os pontos em meia. Viro a carreira. E agora aqui eu vou fazer o arremate do outro lado. Ó, aqui está arrematado um lado. Bem, agora eu vou fazer o outro tipo de arremate, que é tiro 2 pontos junto, ó, em meia, devolvo para agulha. Tiro 2 pontos juntos, devolvo para agulha. E tiro 2 pontos juntos. Pronto, assim eu fiz também aqui 3 diminuições. Qualquer uma das 2 diminuições para cava vai ficar perfeito. E aí eu segui trabalhando cordões, né? Da mesma forma, meia pelo direito em todos os pontos, meia pelo avesso em todos os pontos. E aí eu trabalhei aqui, bom, vocês já entenderam, né? Ó, aqui ficou arrematadinho aqui, arrematado aqui. E aí eu trabalhei aqui, então, 18 cordões, né? Que são 36 carreiras. Então, agora vamos fazer aqui a parte dos ombros e da nuca. Bem, aqui eu vou fazer assim, vou trabalhar 18 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deixa eu só confirmar aqui. 3, 6, 9, 15, 18. Vou arrematar aqui 18 pontos. Então, fiz 18 e arremato aqui 18. Então, ó, trabalhei os 18 pontos, vim trabalhando aqui, arrematando 18 pontos, e agora eu vou trabalhar aqui. Se você está fazendo tamanho maior, como eu havia falado, você também deve fazer aqui a divisória, que fique mais ou menos desta mesma forma aqui. Aqui fechou 3 partes iguais, 18, 18, 18, tá? O que você tem que ter cuidado para ficar com pontos mais ou menos com a mesma quantidade, tá?
E a questão aqui da parte da nuca, para não ficar nem tão pequenininho a diminuição e nem tão grande, né? Para não ficar desproporcional, tá? Então, você vai fazer aí a divisória mais ou menos com a quantidade de pontos que você tem na sua agulha. Então, agora aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Essa carreira, como é pelo direito, eu vou trabalhar toda em meia. Aqui eu não vou fazer diferente. Então, já terminei aqui a carreira toda em meia. Agora, eu tenho 18 pontos. Então, eu vou dividir aqui de forma igual também. Neste caso, 6 pontos. Né? Eu vou dividir em 3 vezes, então, 6, 6 e 6. Vou trabalhar aqui em meia, 6 pontos. Três, 6. Eu vou colocar um marcador que é como eu gosto de trabalhar, porque como agora aqui eu vou trabalhar em ponto Jersey, eu vou mudar para meia do lado direito e tricô do lado do avesso, então eu gosto de colocar o marcador para não ficar contando sem me atrapalhar. Agora eu vou trabalhar 6 tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou colocar o marcador e aqui é meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que você poderia fazer? Poderia fazer a outra parte do ombro junto? Sim, era só pegar um outro fiozinho, colocar aqui nessa pontinha e fazer este lado aqui junto, tá? Não vou fazer aqui no vídeo para não ficar muito extenso a questão de eu parar, fazer esse lado, voltar e aí vai ficar muito extenso. Então, eu vou fazer um lado só aqui para demonstração. Mas dá sim, e é como até eu prefiro fazer os dois lados juntos. Então, agora aqui os pontos eles já estão com sua divisória. Então, nós vamos seguir trabalhando aqui meia. Agora, nesta carreira pelo direito, é toda em meia. Lembram que eu disse que eu ia fazer aqui no centro, eu ia passar para ponto Jersey. E ponto meia aqui. Avesso do trabalho, meia aqui. Tricô no centro. E meia aqui. Mais uma vez agora. Meia aqui. Não, meia aqui não, né? Todo lado direito. Toda em meia. É só no avesso que muda. Agora sim, avesso.
Agora eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando aqui. Ó. Tá? E aí, nós vamos fazer essa repetição aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o que eu fiz aqui. Ó. 1, 2, 3 cordões são 6 vezes, né? 6 carreiras. Quer conferir novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer Então, fiz toda em meia e a volta também vou fazer aqui em ponto meia. Deixa eu só tirar o fio. Ó, então agora aqui eu não vou fazer tricô, eu vou fazer meia também. Ó. Agora eu vou fazer meia novamente, toda a carreira. E vou repetir meia, meia no avesso, meia na ida e meia no avesso de novo. Eu vou formar aqui carreiras em cordões. E aí, eu fechei aqui 3 cordões, 6 carreiras. Da mesma forma que eu fiz no desenho, eu fiz aqui só em cordões. Vou voltar a fazer a carreira de desenho aqui. Então, só vou demonstrar mais uma vez como é que é a troca de pontos ali. Então, aqui neste caso, toda em meia, pelo direito. E agora, pelo avesso, vamos fazer troca de ponto. Agora, aqui, então, ponto meia na borda, os 6 centrais em tricô. E os da borda em meia. Ó, aqui a gente está vindo assim. Então, agora vamos fazer aqui novamente esta repetição
aqui da questão de pontos. Eu até vou passar agora esses pontos aqui para uma auxiliar, para mim poder ficar só com essa parte, ficar menos atrapalhado aqui na questão do vídeo. Então, aqui as minhas repetições foram concluídas, ó. Eu fiz aqui. Vocês lembram que aqui eu tinha 18 cordões? Então, aqui eu tenho que fechar a mesma quantidade aqui para chegar na cava, tá? Claro que o ponto também deu uma coincidência de que era 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, para mim não foi difícil contar. Se você fez maior aqui, colocou 8 carreiras, ou aqui 4, aí você só tem que ter esse cuidado, né, para dar sequência no ponto. Agora, se você está fazendo exatamente que nem o meu, fechou bem tranquilo aqui, ficaram então aqui 1, 2, 3 repetições deste, 1, 2, 3 repetições deste, tá? Então, 3 motivos completos, né? Aqui um e aqui um. Agora, então nós vamos... eu queria mostrar também pra vocês assim, ó, só pra vocês verem que a gente não precisa ter grandes materiais. Olha só, como eram poucos pontos, eu coloquei numa joaninha bem pequenininha aqui, ó. Viram? Às vezes, o mínimo material que você tem em casa serve para você agilizar o seu trabalho. Assim como também estou usando o mesmo tipo de joaninha aqui como marcadores. As agulhas eu não mudei, a mesma número 3 é que eu faço as minhas agulhas adaptadas em casa, eu serro elas e coloco novamente a parte aqui da numeração, para poder ficar menor, para fazer as gravações ficar mais ágil. Essas aqui até são aquelas pontas de caneta, ó, que eu peguei da caneta, daí eu serrei o tamanho que eu queria de agulha e coloquei aqui com Super Bonder. Mas a agulha é a mesma numeração, número 3. Bem, então agora a gente chegou aqui no mesmo ponto da cava, tá? E junto com a cava, nós vamos aumentar pontos aqui. Então, nós vamos ficar com 12 pontos a mais aqui e 3 pontos aqui. Que aqui nós vamos começar a fazer a partezinha, para fazer a parte de transpasse para colocar botões aqui. Então, vamos fazer. Eu vou fazer como eu sempre faço, que eu sempre explico que eu gosto de fazer pontos assim, mas você pode aumentar os pontos como você preferir, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, aqui eu vou trabalhar esses pontos aqui em meia, tá? Só tem que cuidar o primeiro ponto aqui pra mim não perder ele. E agora, eu trabalho esses pontos aqui em meia. Eu vou trabalhar assim, normal, só cuidando o desenho do centro. Neste caso aqui, pelo lado do direito, ele não muda, né? A carreira ela é toda em meia. Só que a gente tem que seguir cuidando a parte do desenho que estamos fazendo ali, para não... Perdi meu ponto. Deixa eu só recolocar ele aqui. Para não nos perdermos na questão do desenho. Aqui, né, que eu digo que na próxima carreira nós já temos que passar a trabalhar diferente.
E agora, nós vamos aumentar aqui os 3 pontos, que é os pontinhos aqui da cava. 1, 2, 3. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou cuidar do primeiro ponto para mim não perder. Ó o meu fio se esfarelando. E agora, vou dar continuidade trabalhando esses pontos centrais aqui em tricô. Porque já está na hora de mudar o ponto aqui. E os demais pontos todos em meia. Agora, nada vai mudar. Nós vamos trabalhar ida e volta da mesma forma. Eu só vou fazer a mudança aí na outra carreira pelo lado direito. Eu estou pelo lado direito, vou fazer pelo lado do avesso, cuidando daqueles pontos centrais. E aí, sim, eu volto para fazermos ali a casa para botão. Então, aqui estão os aumentos de 12 pontos, aqui os 3 pontinhos da cava, vamos fazer aqui casa para botão. Assim, aqui você pode fazer 2 escolhas, nesses 12 pontos aqui, você pode fazer uma casa aqui e uma casa aqui, e fazer aquele trabalho com 2 botões, 2 carreirinhas de botão na frente do trabalho, ou como eu vou fazer com uma casa só. Tô só dando um exemplo de que você pode modificar e aqui criar a seu gosto. No meu caso, eu vou fazer aqui 4 pontos, uma laçada, 2 junto, aqui eu peguei um fiozinho, e vou seguir trabalhando o meu ponto. Assim eu criei o buraquinho para fazer a laçada, a laçada para fazer aqui o buraquinho da casa. Só tem que ter o cuidado na volta de não fechar a laçada, porque senão fecha o buraquinho para o botão. Aqui já estou chegando aqui na laçada da casa, ó, só para não ficar dúvidas, tire a sua laçada normalmente para não fechá-la. Assim ficou o buraquinho. Bem, qual é o procedimento aqui? Ó, deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui está o nosso trabalho assim. Agora, vocês lembram que nós tínhamos aqui 30 cordões. Nós temos que repetir a mesma quantidade antes de trocar para as 12 carreiras em ponto 2 por 2. Então, nós vamos continuar trabalhando este pontinho aqui no centro e cuidar a quantidade aqui, que são 30 cordões. E eu vou fazer aqui, vou seguir fazendo somente uma casa para botão. A cada 10 cordões, eu faço uma casa para botão. E depois que fechar a quantidade aqui, mudarei o ponto para ponto 2 por 2 em todos os pontos que estiverem na agulha, né? Mude para 2 por 2. Então, aqui já voltei com toda a parte concluída.
só vou mostrar mais algumas coisas aqui, como eu havia falado, ó. Eu fiz 10 cordões e uma casa para botão. Ó, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fiz a casa de botão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fiz a casa de botão. E aqui no último a mesma coisa, só uma pequena diferença assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu troquei o ponto porque estava na hora de começar a fazer as carreiras 2 por 2. Então, 7. Só que, o que são cordões? São carreiras de ida e volta. Então, eu permaneci contando ida e volta. Então, 7. Então, aqui seriam mais duas carreiras, ó. 7, 8, 9 para formar 8. 9, 10 para formar 9. 11, 12 para formar 10. Entenderam que aqui são duas carreiras que eu contei para então fechar aqui como se fosse 10 cordões, tá? Até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e depois eu fiz de duas em duas carreiras até fechar os 10 cordões. Para quem se atrapalha nessa questão, são 7 aqui, 7 cordões aqui, e aí fechou aqui 1, 2, 3, 4, na quinta carreira 2 por 2, porque a gente vem trabalhando assim, né? Nós estamos trabalhando assim, daqui para lá. Então, finalizei aqui e aí comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima carreira eu fiz aqui a casa para botão e depois eu trabalhei mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e fiz o arremate. Mas isso você vá colocando o seu trabalho aqui em cima ou então contando o número de carreiras de baixo, porque a parte de cima, né, a parte da frente tem que ser exatamente igual, tá? Então, aqui, lembra que nós tínhamos feito 12 carreiras, então aqui tem 12 carreiras e a carreira de arremate. E a mesma quantidade de carreiras eu tenho aqui e aqui. Só fui cuidando a questão aqui do pontinho fantasia que eu criei aqui para ter um diferencial. Aí, então, eu tinha colocado essa parte aqui na agulha auxiliar, tá? E então, já voltei para a agulha para mostrar para vocês como é que vocês vão pegar. Então, ó, vamos vir aqui no pontinho, né? E vamos prender o fio aqui para seguirmos trabalhando. Aí, prende aqui com um nozinho e deixa aqui para ser arrematado posteriormente. E aqui nós vamos dar sequência exatamente como fizemos aqui, né? Como é que a gente trabalhou aqui? Aqui a gente fez já a divisória de pontos, 6, 6 e 6. A mesma coisa vamos fazer aqui. Então, vou fazer só esse inicinho aqui para não ficar dúvidas. Então, eu vou trabalhar 6 pontos em meia. Tá? Eu depois, posteriormente, eu vou colocar marcador. Todo mundo sabe que eu gosto de trabalhar com marcadores para não me perder. Quem não, segue trabalhando normalmente. Então, 6 pontos em meia, 6 pontos em tricô. E aqui, os 6 pontos em meia. Perdi o meu ponto aqui. Deixa eu só recolocar ele aqui. E assim a gente já fez a carreirinha de preparação para darmos continuidade exatamente como o outro lado. Tá? Então, aqui não vai mudar em nada, agora nós só vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos lá o outro lado.
A diferença deste lado aqui é que não haverá casa de botão. Aqui, depois que nós aumentarmos os 12 pontos ali no centro, será trabalhado normalmente até o final. Não terás ali os buraquinhos, porque os buraquinhos foram feitos do outro lado. Então, 3, 6. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, como está ficando. Aqui mudamos e isso aqui depois será arrematado aqui e nós vamos trabalhar exatamente como este lado aqui. Então, agora vai ser trabalhado aqui 1, 2, 3 motivos, né? 3 motivos completos. Vamos novamente aqui recolocar os pontinhos aqui da cava, os 3 pontinhos da cava e 12 pontos centrais, que agora serão aqui, né? Para depois colocarmos os botões aqui e aí finalizarmos aqui. Bom, após isso, aí eu vou fazer o quê? Eu vou costurar só essa parte aqui, da parte da cava até a parte de baixo. É a única costura que o trabalho vai ter, tá? Aí a costura fica opcional, a costura que você mais goste de fazer, tá? Eu provavelmente aqui eu vou utilizar a mesma costura que eu utilizei para quem acompanhou a aula do vestidinho Loli, certo? Eu vou fazer pelo lado de fora, eu vou deixar aqui nos cards para vocês a aula do vestido Loli, quem quiser olhar a forma que eu fiz a costura. Mas isso é opcional, você pode fazer a costura pelo lado de dentro, você pode fazer a costura pelo lado de fora, a costura fica como você melhor achar que fica o seu trabalho. Certo? Então, eu vou dar continuidade aqui e retorno com a pecinha já pronta para vocês verem como ficou na conclusão. Então, aqui, como eu disse que faria, já voltaria com a peça concluída para vocês verem como é que tinha ficado o trabalho. Aqui, eu escolhi esses botõezinhos para colocar, tá? Concluí essa segunda parte aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Aí, como eu disse, essa parte aqui não precisa fazer buraquinhos, porque os buraquinhos estão deste lado aqui. Então, faça normal para a colocação dos botões posteriormente. E depois, eu fiz, como eu havia dito, a costura aqui por fora, né? Eu vim aqui costurando assim, tá? Já deixei linkado para vocês nos cards o vídeo onde eu mostro esse tipo de costura. E assim a pecinha ficou toda concluída. Agora eu vou mostrar aqui especificações na fita métrica para vocês verem para qual tamanho que ficou. E na tela eu vou deixar para vocês a base de tamanho, uma foto de tamanhos para idades e tamanhos que, né, as medidas que a gente deve se basear para fazer as peças. Então, aqui, ó, essa pecinha aqui ficou com 25 centímetros na largura, 26 centímetros, deixa eu só ajeitar direitinho aqui. Vinte e sete centímetros, perdão, não está pegando aqui, 27 centímetros no comprimento. Então, 25 de largura, 27 no comprimento.
E deixa eu medir aqui para vocês verem, ó. Da cava até aqui embaixo, 17 centímetros, né? Aproximadamente 17 centímetros. Então, esse aqui foi o tamanho que ficou esta peça aqui que eu fiz. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse trabalho comigo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, me deixem um joinha, deixem um comentário. Compartilhem o vídeo nos seus grupos de tricô, assim ajuda o nosso canal a crescer, certo? Me inspira a criar mais vídeos aqui para o canal. Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!